é para nosso bem. Ele sabe dos perigos que está acontecendo neste mundo aí fora. Ele sabe que o amor de muitos ele está esfriando. Hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de janeiro, o tema do nosso discurso é: o amor de muitos se esfriou. Por que o amor se esfriou, pastor? Por que o amor se esfriou? Por causa da iniquidade, por causa dos pecados, por causa da falta de reverência, por causa da falta de humanidade. Você vê que acontece um acidente, imediatamente, em vez das pessoas elas intercederem, elas gravam o acidente, uma morte, para poder disseminar pela internet, para poder tirar a sensibilidade das pessoas. E as pessoas passam a achar que é normal. Você vê, às vezes, é muito mais deprimente, triste a morte de um cachorro do que de um ser humano. O ser humano está morto ali, a pessoa passa para lá e para cá como que aquilo ali não é nada. Por quê? Porque a falta de sensibilidade, a falta de amor, ela se esfriou. A Bíblia, ela nos ensina que a falta de amor, ela tem sido a maior causa do povo de Deus perder a comunhão com Deus. Porque quando você entende, meu amigo e minha amiga, que o amor, ele é o único combustível que nós temos para poder continuar neste mundo de trevas. Você vê que nós andávamos outrora na escuridão. Se você observar, você vai ver que a vida que você vivia outrora era uma vida o quê? Era uma vida de trevas. Você passa pelas dificuldades, você passa pelos problemas, mas hoje você tem a luz da palavra de Deus. Hoje você entende que aquilo que você está vivendo é proveniente de um mal espiritual. Pô, pastor, tudo é espiritual? É, pessoal. Infelizmente, os problemas que têm acontecido na humanidade é de ordem 90% espiritual. Ele tem sido motivo de muitas pessoas perderem a comunhão com Deus, porque os problemas espirituais, ele atinge o quê? O seu espírito. Nós temos na vida três estágios na nossa vida. Amém? Tem o estágio físico, que são os problemas físicos, quebra, fere, se machuca. Tem os problemas da alma, que são os problemas o quê? Emocionais, sentimentais. Hoje nós trabalhamos o problema o quê? Sentimental, emocional. É o que tem feito as pessoas perderem esse contato com Deus. Por quê? Porque elas amaram o mundo de uma tal maneira
que elas abandonaram a fé. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que eles entregaram. Ele entregou o seu próprio Filho por nós. E os homens têm amado o mundo de uma tal maneira que eles entregaram os seus corpos, os seus membros à maldade. A língua que foi feita para apreciar e glorificar o amor de Deus tem sido língua para disseminar maldade, tem sido a língua para disseminar fofoca, e isso tem destruído o amor. É como nós pregamos esses dias: a má conversação corrompe o amor. Amém? Corrompe os bons costumes. E nós trouxemos para você um estudo muito forte sobre isto. Diz assim, ó: a expressão, deixa eu ver o título, o amor de muitos se esfriou. A expressão amor de muitos se esfriou é encontrada em Mateus 24:12 e se refere a um fenômeno profético relacionado ao amor das pessoas. Se esfriam, que se tornaram frio, muitas das vezes em relação a Deus e aos outros, viu? O amor, ele se esfriou. Vamos ver lá o que diz em Mateus 24:12. Você sabe por que é bom você abrir a Bíblia? De preferência de papel. É que quando você for um obreiro, você vai ter o quê? Habilidade com a sua arma. Deixa eu explicar, olha para mim aqui antes de você abrir. Um policial, ele tem que ser hábil em quê? Não é? Defesa. Não só nisso, mas também em quê? Visão. Ele vê o que ninguém? Ele sente o que ninguém? Porque ele tem o sentido da proteção. O próprio Deus dá esse poder para ele. Quando ele olha assim, ó, tem coisa errada ali. Passa por os amigos e chega lá, tem o quê? Coisa errada. Então, o obreiro, se ele não sabe bem manusear a sua arma, que é a palavra de Deus, que vai ser falado a última peça da armadura, que é a palavra, no estudo de quinta-feira com a pastora Rose, que tá forte pra caramba, não é verdade? Tá forte, não tá? Aquele estudo, pô, queria eu poder dar aquele estudo, mas a reunião é dela, né? Mas amém, graças a Deus, eu não vou ficar com ciúme por isso. Eu vou botar o meu fone de ouvido e vou ouvir a palavra. Mas eu vi que tá forte pra caramba, amém? Nós trabalhamos em parceria. Nós criamos o estudo e ela vai lá e dissemina. Amém? O Espírito Santo dá a direção e a gente vai lá e coloca. Foi bem detalhado, não foi? O cinto... Caras, aí, ó. O cinto de quê? O que foi que nós falamos? O cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Porque nós temos que professar o quê? A verdade. Olha o que diz aí em Mateus 24. Diz assim, ó, 12. Eu tinha uma caneta rosinha por aqui, cara, mas sumiu. Eu tô falando da rosa ainda, a verde eu sei que tá aqui. A rosa tá aí. Não, essa rosa ali é tua, a minha eu sei qual que é. Tá. Amém? Aí diz assim, ó, 12. Lê pra mim aí, por favor. Isso não é uma letra não, tá, Inácio? Mas se quiser trazer. Mateus 24:12. Depois de multiplicar a iniquidade,
Amém? Amém. O que é iniquidade? Hein? Quem sabe o que é iniquidade? Márcio. Com poucas palavras. Não sabe? Iniquidade é uma coisa de maldade, descaso. Jane? Pecado. Não? Pecado. Pecado. Pecado, tudo é pecado, Jane. Mas especifica um aí que se intitula iniquidade. Além do pecado? Jane. Contra a pessoa? Maldade, isso, tá bom. Pecado, deixa eu explicar pra você. Pecado é tudo que é contra a palavra De Deus. de Deus. Isso é pecado, tudo. Específico. Se eu sei que eu tenho que fazer o bem pro Inácio, eu tenho que falar a verdade pra ele. Pô, mas o Inácio, ele não vai gostar, gente. Ele vai ficar com raiva de mim. Mas eu sei o que tem que falar. Eu não falo, eu cometo o quê? Pecado. Pecado. Mas ele vai ficar chateado comigo. Que ele fique, mas eu vou Olha lá. falar. Vou falar disso lá, né? Amém? Amém. Você não tem que poupar. Olha lá. Tem gente que está poupando os lobos e está sacrificando quem? As ovelhas. As ovelhas. Os lobos estão dominando e as ovelhas estão sendo destruídas. Amém? Então, o pecado é tudo aquilo que... A iniquidade é tudo aquilo que nós aglomeramos no dia a dia, nos anos, nas semanas. É uma mentirinha, é um desacaso. A pessoa passou chorando, desesperado, você com a palavra da vida você ignorou. Amém? Tudo isso vai esfriando o que é dentro de você? O amor. Aí quando Deus fala assim, ó, ajuda, aí você se endurece. Lá no teu ser você endurece. Não, isso aí não é um problema meu. Hã? Que ela se vê. Era um problema meu te ensinar o que eu acabei de falar antes de gravar? Não era, é problema seu. Mas como para mim é importante que você cresça, se você cresce, quem cresce? Nós. Porque aí vocês vão estar com o quê? Não, ó. Murilo. Quem não vai estar? É o Márcio. Aí, pastor, o café é meu. Pode ficar tranquilo. Meu Café pai. de domingo da manhã. Misto quente pra todo mundo. Todo mundo. Ué, não é assim? Se você tem condição, você não vai agir? Ué, agora se tu muito mal R$1 de papel no bolso, que nem existe mais, você não vai estar feliz. Amém? Então, nós precisamos entender isto, pessoal. Felicidade e produtividade é com parceria. Não é só. Não tenta ser só. Não tenta ser individual. Você não vai conseguir, cara. Mesmo que a salvação é individual. Salvação é uma coisa. Diferente. Olha, a minha salvação é individual da dela. Exatamente. Mas eu contribuo para que ela seja salva e ela contribui para que eu seja salvo, meu amigo. Amém? Amém. Poxa, se eu sei que eu tenho condição de ajudar o Inácio, por que eu não vou ajudar? Se eu tenho a palavra, você vai trazer 100 copos se você quebrar isso daí, tá? Pode botar no cantinho para você beber água. Tô de olho em você. Já quebrou 2 que eu vi um dia desse. Amém? Aqui é tudo ao vivo. Não vai ter corte não, Márcio. Deixa rolar. Amém? Então, você precisa ter essa sensibilidade. Só que a iniquidade, olha só a iniquidade. Olha, o Inácio tinha condição de ajudar, mas ele não quis ajudar. Não quis. Já esfriou o coração dela em favor de quem? Ele. Quando ele vir todo feliz para conversar, fala:
Ele vai logo sentir aquele impacto, aquela indiferença. Fala. Porque foi o quê? As más conversações. O que chega de informação de vocês para mim não está no gibi. Eu poderia pegar o machado e cortar todos vocês, não poderia? Mas contra fatos não existe Argumentos. Olha o fato aí. Buscando. Olha o fato aí. Na fé. Agora quem fala tá aqui? Quem fala de você tá aqui? Me ajudou alguma vez? Me deu algum conselho alguma vez para o crescimento da obra? Você está entendendo, pessoal? Porque o amor encobre todos os pecados. A Bíblia diz que o amor encobre as transgressões. Quem já leu isso? O amor encobre. O que é o amor? Eu sei que a minha esposa é falha. Eu sei que elas têm as debilidades dela. Mas o meu amor por ela faz o quê? Encobre. Não é que passa a mão na cabeça. Eu vou ver não a falha dela, eu vou ver o potencial dela, meu amigo. Você vê, ó, eu tô pregando aqui, eu não poderia ficar aqui assim, ó, dominar tudo, mas eu tô sempre focado em que ela também o quê? Apareça, porque ela faz parte da minha vida. Ainda ela não pegou essa visão. Ela chega aqui e já domina tudo, né? Pã. Bota a mãozinha no bolso, né? Quem já viu? Não é? Domina tudo. Eu falo, chega pro lado um pouquinho, chega pro lado um pouquinho. Por quê? Porque não foi ensinada. Mas eu ensino aos poucos. Entendeu? Eu tô aqui, quando eu vejo que não apareceu, eu, ó, pã, aí a Thaís manda vir pra cá, eu venho pra cá. É um jogo de jogo, não é? Pra quê? Pra você fazer a vontade de Deus. Então o amor, ele vai se esfriando por falta de exercício. Você tem que exercitar. Lembra quando você ajudava mais a obra com incansavelmente, como o seu coração sempre estava feliz, alegre, não faltava nada. Se faltar, você fala que eu vou falar com Jeová. Ah, meu amigo, eu faço um escândalo no céu. Os anjos vão ficar até assustados comigo, porque eu vou entrar lá no céu e vou falar: por que o Senhor não abençoou eles, meu Pai? Tá lá eles lascando lá a força para fazer a obra e o Senhor não lembrou deles. Porque eu tenho essa autoridade. Porque eu sou o sacerdote. O sacerdote é que entra na presença de Deus para invocar a Deus pelo povo. O profeta, quando ele chega aqui, ele faz o quê? Qual é a função do profeta? Falar a verdade, profetizar a verdade. Qual é a função do sacerdote? Pedir a Deus para perdoar os pecados. Ele sacrifica pelo povo. Amém? Qual é a visão do homem de Deus, do mestre, do professor? Ensinar como você tem que se comportar no mundo que? Espiritual. Porque o mundo espiritual é real. Nesse exato momento que eu te ensino, as forças do mal, elas estão entrando em guerra para que você não entenda, fazendo você lembrar de algo. Às vezes é uma dorzinha aqui, às vezes do nada dá uma zonzurazinha, às vezes do nada o telefone toca, justamente para te desconcentrar. Por isso que é bom sempre você botar em módulo avião. Mas se você é uma pessoa pública e não pode deixar em módulo avião, faz que nem eu, bota no vibrol. Amém? Porque aí não vai incomodar ninguém. Você tá aqui, é importante. O meu segundo eu assume e eu vou fazer o que tem que ser feito.
Isso é uma parceria, pessoal. O amor se esfria por falta de parceria. E a iniquidade é tudo isso. É a falta de cuidado. Você vê, Deus, ele botou justamente as pessoas certas, pastora Rose, para orar um pelo outro. Justamente porque tem os mesmos problemas. Tem os mesmos problemas. Tem os mesmos problemas, se você observar. Você está orando por quem? Vê se não tem os mesmos problemas. Você está orando por quem? Gabriel. Vê se não tem os mesmos problemas. É só você fazer uma pesquisa. Você está orando por quem? Mesmos problemas. Mesmo problema. Você está orando por quem? Pela Eduarda. Vê se não tem os mesmos problemas. Porque Deus, ele é poderoso, pessoal. E você? Mesmo problema. Eu estou orando por quem? Paulo. Estou orando pelo Paulo. Mesmo problema. Talvez o problema que ele vive eu já venci. A pastora Rose já venceu. Só que nós nos ajuntamos para apoiar ele. O Paulo tem que ser dobrado. Entendeu? Né? E às vezes a gente se esquece, pessoal. Isso é normal. Mas aí, ó, é para orar meia-noite. Quando vai ver, 3 horas da manhã, Senhor, lembra do Paulo. Eu subi 3 e pouca da manhã para orar aqui. E nessa oração, agora puxa a orelha. Entendeu? Então, você não vai ter aquele tempo de fazer aquela reza, ó Deus, do fogo, do ar, do vento, não. Meu Deus, abençoa o Paulo. O abençoar o Paulo é a intenção. A intenção, Deus sabe o que é. Você lembra que está escrito na Bíblia que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas? Nós não sabemos orar como? Meu Deus, abençoa o Paulo. Senhor, o que o pastor Ivanildo estava tentando falar é para que o Paulo tenha ânimo. Olha o Espírito Santo. É para que o Paulo ele venha dar mais atenção para as coisas do Senhor. Aleluia. É para que o Paulo venha buscar mais. Glória a Deus. Isso é Deus, o Espírito Santo, modelando a sua oração para ela ser perfeita e justa diante de Deus. Mas eu só falei, Senhor, abençoa o Paulo. E Deus foi lá, através do Espírito Santo, e endireitou. Mas tu não vai ficar só nessa, abençoa o Paulo, abençoa o Paulo. Se você tem informação de algo que está acontecendo, meu Deus, dá providência lá. Escracha ele, Senhor. Vai lá, meu Deus. Aperta ele. Faz alguma coisa acontecer. Tira aquela situação que está prejudicando. É assim, pessoal. Aleluia. E nisso, quando você vai fazendo essas coisas, você vai exercitando o quê? O amor. O amor. A Bíblia diz que qual dos dois é maior, a fé ou o amor? O amor. Você pode, você pode. A fé, olha, ela tá, ó. A fé, ela sobe e desce. Sobe e desce. Mas o amor, ele é contínuo. Amém? Amém. Aí diz aí, ó. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria de quase todos. Será que nós somos esses quase todos? Ou será que a gente não se intitula? Você vê que a gente trabalha, né, pessoal? Todo dia tá buscando, né? Quando a Rose falou pro pastor que todo dia tem reunião, ele tomou um susto. Mandei o banho. Todo dia. Fiz uns banhos bonitinhos, né? Tá vendo, ó? Não te atrapalha quando você deixa no Vicol. É Vibracol. Não vai te atrapalhar. Você está em reunião, então você não vai atender. Mas você está vendo quem está entrando em contato contigo. Mas você está focado o quê? Eu consigo ver lá, ó, o que eles estão fazendo lá naquele morro lá, ó. Eu consigo ver o que eles estão fazendo no terraço ali. Eu consigo ver o que eles estão fazendo aqui. Eu consigo ver que a Jane foi ali. Mas eu não perco o foco. Você tem que ter essa sensibilidade. Amém? Você é uma autoridade. Todos aqueles que são chamados por Deus é para ser constituído uma autoridade.
verdade. Amém? Aí diz assim, ó. É muita coisa para ler. Depois, se eu fosse você, eu ia lá no site lá dar uma lida, que você vai encontrar umas informações lá muito boas para o teu desenvolvimento. Este versículo aparece no contexto do discurso de Jesus sobre os sinais do fim do tempo, onde ele alerta sobre a dificuldade e os desafios espirituais que os crentes enfrentam nos últimos dias. Amém? Aí você vê lá em Mateus, que já foi falado, né? Agora vamos dar uma pulada aqui. Olha só. O significado do amor na Bíblia. O amor é um tema central nas Escrituras. E a Bíblia descreve de várias maneiras o amor ágape. Amém? O que é o amor ágape? Vamos ver o que é, que nem eu sei. Vamos descobrir junto. Amém? Tu sabe? Quem sabe? Vamos lá. Este é o amor incondicional, sacrificial e divino. Aleluia. É o nosso. É um amor ágape. Amém? É um amor que não busca o seu próprio interesse. Eu não estou preocupado com os meus interesses. A minha maior alegria é você conhecer Jesus. A minha maior alegria é você ter um encontro com Deus. O meu maior satisfação é quando eu tiver meus 100 anos, eu saber que valeu a pena. Valeu a pena eu sofrer tudo aquilo. Valeu a pena eu ser rejeitado por eles. Valeu a pena eu ser esnobado por eles. Mas a minha perseverança fez com que eles mudassem de ideia e passaram a servir a Deus de verdade. Porque no início é assim mesmo, pessoal. Você vai esnobar, você vai rejeitar, você vai querer irritar. É assim mesmo. Porque é uma guerra da nova criatura com a velha criatura. A vira de cabeça e coração. E nisso, você vai ter essa guerra. O meu amor ágape, o meu amor incondicional, sacrificial, divino, que o Espírito Santo, ele derrama todos os dias esse amor dentro de mim, dentro de você, porque ele tem que derramar. Se ele não derramar, você não consegue trabalhar, você não consegue servir, pessoal. Amém? Amém. Aí ele diz assim, ó: o amor de Deus por nós é o amor que devemos refletir para com os outros. Olha só, Deus tem esse amor para comigo quando eu peco, quando eu erro, quando eu desobedeço Ele. Ainda assim Ele continua me amando. Não é porque eu errei, eu desobedeci, eu fui ignorante, que o amor de Deus me abandonou. O amor de Deus nunca vai te abandonar até o último respiro da sua alma. Depois que a alma deu o último respiro nessa carcaça de carne, já era. Aí não tem mais amor. Aí você vai enfrentar quem? O juiz do fogo. Você vai enfrentar o Todo-Poderoso da justiça. E ele vai ser implacável com aqueles que se perderam. Ele vai massacrar aqueles que se perderam, pessoal. Ele vai lançar todos eles no lago de fogo. O inferno já é um terror. A Bíblia diz que ele vai pegar o inferno e vai jogar no lago de fogo, e aonde por toda a eternidade, para todo sempre, essa pessoa vai sofrer. Quem já sentiu angústia terrível? Lá no inferno vai ser para todo sempre. Quem já se queimou? Quem já se queimou aí com fogo?
nem se compara. Essa queimadura que você sentiu aí é uma bênção em comparado ao fogo que está por vir, pessoal. Deus alertou essa família que houve um problema aí embaixo. Deus usou a gente. Você pode ir lá nas nossas redes sociais que você vai achar. Toda quinta-feira, 9 horas da manhã. Era 7, depois botamos para 9. Toda quinta-feira. Começamos com 1, com 2, com 3. E se passou anos, nós não temos muitos. Porque o que é bom, bota na tua cabeça, o que é bom, ele não é muito, ele sempre é um pouquinho. O ouro é fácil de se achar, mas os cascalhos de pedra normais, o que? Você acha por aí em qualquer? Vocês são o ouro de Deus. Vocês são as relíquias de Deus. Vocês são os utensílios de Deus. Aleluia, Deus. Deus, ele precisa de você. Qual é o seu dom? Qual é a sua formação? Pastor, eu sou mídia. Faça com excelência. Amém? Eu ensinei o Inácio poucas vezes, não foi? Hoje ele faz um trabalho com excelência. Eu estava mostrando para a Rose hoje aí, ó. O Inácio voltou ativo, Rose. Voltou ativo. Vocês têm que fazer um trabalho com vocês têm que fazer para Deus em primeiro lugar. Quando você faz para Deus, você recebe o louvor de quem? Através do pastor. Nós somos um representante de Deus. Quando Deus ele vai, como que Deus ele vai? Quando o pastor fala algo bom para você, você se alegra ou fica chateado? Não se alegra? Poxa, tá bonito hoje, né? Pô, arrebentou. Hoje veio bonito, né? Não veio largado de chinelo, né? Com o cabelo cheio daquelas bolinhas de algodão. Não é? Hoje veio bonitão. Veio com a camisa jeans maneira. Não é? É isso que Deus quer de você. Arrebentou. Agora quando tu vem largado, parece que tu tá meio depressivo, né? Eu já subi aqui meio largado, já algumas vezes. De chinelo, não foi? Barbudão, né? Com a cara... Esses dias eu tava... Foi pouco tempo agora. Eu tava olhando uma foto e eu tava triste, cara. Eu tava triste. Eu mesmo percebi na minha foto. E era verdade, eu tava triste. Amém? Nós somos normais, pessoal. Nós somos normais. Quando você não obedece, quando você rejeita, quando você responde, você entristece ao Espírito de Deus que está em nós e a nós também. Amém? Então, esse amor, ele é o amor que incondicional, que é o amor ágape. Amém? Está escrito lá em João 3:6. João é o Evangelho. João 3:16. Amém? Amém. Pode ler. Pode ler. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Que você não, Deus não está satisfeito com essa dor que você está sentindo na alma. O problema é que a gente sente, né, cara? Como é que o pastor ele se torna um cuidador de alma? É quando ele começa a sentir a dor das almas, pessoal. Eu tô vendo uma sériezinha aí
o cara, cada um tem um sentido, uma reação. O doutor principal, ele não consegue enxergar os rostos das pessoas. Ele só vê o quê? A boca. Então ele aprendeu a dominar esse poder que ele tem. O outro sente o que as outras pessoas estão sentindo. E nós temos tudo isso, Jesus. A gente sente. Esse é o poder que o Espírito Santo nos dá, de sentir a sua dor. Eu estava ontem, rapaz, vendo um videozinho, eu falei, Rose, eu senti a dor de uma pessoa do nosso meio. Falei, Rose, essa pessoa está passando por um trauma antigo. E quando a gente fala é batata, pessoal, cruz credo. É um trauma antigo. Essa pessoa talvez foi abusada por um parente. E essa pessoa esconde isso em 7 chaves. Ela quer jogar essa sujeira para fora, mas ela não encontra força. E isso faz com que ela fique o quê? Bloqueada. E ela acaba perdendo a sua sensibilidade. Ela se torna grossa. Tudo para esconder o quê? Aquele trauma. Tem muita gente, pessoal, que está sofrendo aí porque foi abusado por um pai, por um irmão, por um tio, sexualmente. E não consegue falar, por quê? Porque aquilo ali se transformou em uma prisão dentro dela. Seja homem, seja mulher. Deus revela tudo isso para nós, e isso não é bom para nós. Mas como nós não temos vontade, nós temos que aceitar. Isso é revelação. Meu Deus. Você vê? Vendo um vídeo, Deus me fez vir à memória a pessoa. Eu falei, meu Deus, como ajudar? Como se aproximar? Como entrar? E se essa pessoa não jogar isso para fora, ela sempre vai viver uma prisão. Não desenvolve. Porque isso constrói um abuso sexual, constrói um laço espiritual de ambos. Aí, como que eu vou ajudar se eu nunca fui abusado? A Rôdia estava até brincando comigo. Fala, pastor, se foi, fala para mim. Estava me zoando hoje. Pode falar, poxa, eu sou de confiança. Foi abusado, pastor, por quem? Eu falei, nunca fui abusado por ninguém não, rapaz, para com isso. Estava até me zoando hoje. Eu falei, para com isso, cara. Abre o teu coração, sou sua esposa. Pode abrir, poxa, eu vou te ajudar. Eu falei, mas eu não fui abusado por ninguém. Você está entendendo? A gente já está até rindo, mas isso é sério, pessoal. Criou um Laço. Quando ouve falar no nome dessa pessoa, meu amigo, treme dos pés à cabeça. E às vezes, geralmente, é o quê? Do próprio sangue. E isso, eu mandei um vídeo pra você, não foi? Mandei um vídeo pro Inácio. Eu acho que eu botei no grupo, quem viu? Não vê, né? Eu vi, pastor. Pastor de chapeuzinho. Preto. Botei. Foi aquele vídeo, cara, que eu, pum, Espírito Santo, pum, abriu a minha visão. Eu falei, meu Deus, Rose, Deus me revelou agora algo que, como que eu vou poder ajudar? Tá lá no grupo. Ele falou que foi abusado pelo tio dele. Isso tinha amor? Essa criatura? Não tinha. Foi abusado sexualmente. Daquele dia em diante, ele passou a exercer um sentimento o quê? Negativo. Ruim. Não ama. Não se Ruim, apega. pessoal. Tanto faz, tanto fez. Ruim. E esse tipo de gente, ela quer o quê? Que é abusada. Eles querem crescer
Na cabeça dele só tem o quê? O desejo de crescer financeiramente. Talvez para dar o troco, talvez para se vingar. Mas a vingança vem de Deus. Se Deus ele me fez lembrar disso aqui agora na reunião, é porque Ele quer te ajudar. Você que está me vendo aí, talvez você foi abusado pelo teu pai, pela tua irmã, pelo teu irmão, pelo teu tio, pelo um parente, pelo um vizinho. É difícil pregar isso. E isso criou o quê? Um vínculo espiritual que te atormenta até o dia de hoje. Eu lembro, pessoal, eu vou contar. A Rose pediu para eu falar se eu fui abusado, mas não é abuso não. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando. Olha só o que é um trauma. Eu vou revelar isso aí que eu nunca revelei. Cara, eu estava trabalhando lá na cidade. E geralmente antes de você trabalhar, você vai tomar café nessas padariazinhas, não é? Essas merceariazinhas. Não tem aqueles pão que a padaria vendia, que ele é bem cochoadozinho? É pão de... Isso! Olha! Garrou, travou. Olha, meu amigo. Eu achei uma água lá, não sei se foi o cara que me deu, eu bebi a água, conseguiu descer. Você acredita que desde esse dia eu sofro? Quem acredita? Eu sofro. Desde esse dia eu sofro, pessoal. Eu sofri um trauma, que eu me engasguei com um pedaço de pão. Olha! Verdade. Você acredita que eu estou com 48 anos, vou fazer 49, até hoje eu tenho essa guerra na minha cabeça? Talvez eu venci hoje, porque eu confessei. Olha, eu não comia carne, pensando que a carne ia o quê? Eu não comia peixe, pensando que o quê? Garrar. E eu vejo esses pessoal comendo lá no outro. Falei, cara, que garganta é essa? E às vezes eu como um pedacinho de carne, eu tenho que triturar ela todinha. Quando ela já está em pó. Até o ovo o pastor quer fazer isso. Por quê? Porque gerou dentro de mim um trauma. Eu creio que eu venci hoje. Amém, Jesus. Porque eu confessei. Amém? E isso me matava, pessoal. Isso me matava quando eu via meu filho. Meu sangue esquentava, que eu achei que meu filho dava o quê? E ele percebe, o safado. Pode falar, safado? Ele percebe que isso me assusta. Pode? Pode, não pode? Isso me assusta. Aí meu sangue, eu olho pra cara dele com a raiva, porque ele me assusta. E mesma coisa é essa daqui. Vai ficar engasgado aí que eu meto o pé. Porque isso me assustava. Outro trauma que eu tinha, pastora Rose. Multidão. Misericórdia. Olha, quando eu fui no Maracanã uma vez, eu fiquei assim, ó. Aquela multidão. Por exemplo, tem 100 pessoas aqui, eu não fico no meio deles. Eu tenho a fobia. É fobia. Eu creio que confessando aqui publicamente, também já venci. Dentro de uma sala fechada com um bocado de gente, falando ao mesmo tempo, a cabeça fica como? Hein? Não fica zonzo? Quem fica assim? Olha! Sabe o que acontecia comigo quando eu era criança no colégio? Aí tinha que vir lá, como é o nome daquele negócio lá que faz a inscrição? Secretaria. Aí vinha com o álcool. Aí eu voltava normal, porque o sol muito quente e a gente tinha que cantar o hino nacional e uma multidão, né? Aí eu, toda vez, pessoal, caía. Mas fugindo um pouco, voltando à palavra do amor. Tá aí, ó.
Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nele crê. Olha só, por que eu estou contando os meus traumas para você? Por quê? Para que você crê. Para que você confia no que nós estamos te ensinando. Às vezes só falta isso para você se libertar. Falar a verdade. Você não tem que guardar pecado, você não tem que guardar nada, pessoal. A única coisa que eu tava lembrando de uma palavra assim. O camarada falou que ia destruir os celeiros dele e aumentar. Tá na Bíblia isso. Ia aumentar, porque a visão dele era só prosperar. Jesus falou para ele assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Você acha que eu não tenho sonhos, desejos, vontades? Tenho, mas eu rejeitei os meus sonhos, as minhas vontades por amor a vocês. Amém? Amém. Primeiro lugar a Deus e depois a vocês. Para que você o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. Você já tentou se encaixar em alguma igreja por aí afora, não já? Não, vou sair, pastor é muito grosso aqui, do apoio, soldados feridos. Ele fala que é apoio, soldados feridos, mas ele fere a gente. Ele fere a gente, o pastor da Rosa. Ele fala que é apoio, mas a melhor maneira de eu te apoiar é o quê? Ferindo você. Se eu firo você, você vai largar o quê? Os traumas. Pô, pastor, o senhor está me ferindo, tocando nesse assunto aí. Isso é um assunto que eu não gosto de ouvir. Aí, não, pastor. Fala do amor só. Já fugiu já do propósito. Tava falando do amor, tava todo feliz. Quando começou a falar de trauma, eu já lembrei de umas coisas aí que aconteceu na minha infância. Vou beber água. Vou no banheiro, pra ver se o senhor para. Te feri. Ele amou, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos nele crê e não pereça e tenham uma vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? É descansar. Você descansa. Você tem paz. Você tem refrigério. Amém? Amém. Você tem que ter refrigério. Você não tem que se preocupar com o amanhã. Você não tem que se preocupar com a dívida. Às vezes Deus permite você passar por uma situação para você ver. Se você talvez estivesse cheio de dinheiro, você não estaria aqui. Estaria em outros lugares. Te dou certeza, pessoal. Se o banco tivesse, não tendo onde pôr, você estaria pelo mundo afora aí usufruindo desse bem. Mas como o nosso Deus é um Deus amoroso e quer te salvar, Ele vai te dando aos pouquinho. Quando Ele confiar em você, Ele vai dando. Enquanto Ele confia, Ele vai dando. Deus, Ele me chamou para o ministério pastoral, não me chamou? Deus chamou a pastora para o ministério pastoral. Ele vai me dar uma multidão assim? Não. Primeiro Ele me dá meia dúzia de gatos pingados, que são faca na caveira, como eu falo. Aqui são bravos. São bravos mesmo. Isso é bom. Deus só trouxe os bravos. Quando eu olho para vocês, eu lembro de Davi na caverna. Os que foram para ele para a caverna eram só os bravos, os homens poderosos. Não tinha mulher, né? Ele não dava brecha para mulher na época, né? Mas aqui é homem e mulher, não tem essa não. Vou fazer que nem o Thor.
A gente chama as crianças também para guerra. Quem já viu o Thor na guerra com as crianças? Ah, é legal. Gostei. Não é bom? Amém? Amém. Então, você precisa compreender todos esses detalhes para que o amor, ele não esfria. Amor não acaba, pessoal. O amor, ele pode ficar ó, morno, quente, morno ou frio. Enquanto tá frio, quando tá morno, o que é morno? Tô e não tô. Tô e não tô. Então, você consegue beber um café morno? Você consegue beber ele ou pegando fogo ou ele frio, é ou não é? Morno dá tédio, não dá? Você consegue comer uma comida morna? Não é? Não é bom quando ela sai do fogo? Queima tudo, mas não é gostoso? Não é? Eu fico vendo os videozinhos dos camaradas comendo o negócio borbolhando. Eu falei, esses caras são loucos. Mas realmente, quando tá quente, é bom. Tem algum significado aí que eu não entendo aí. Um dia a gente pode saber. Amém? Agora, João 4:8. Eu vou parar por aqui para a pastora assumir. 4:8. Não li nem a metade, nem o início do estudo, se você quer saber. 4:8, só para finalizar. Lê aí. João 4:8. É. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade encontrar comigo. Perdão, é evangelho. Eu esqueci eu não vi o 1 ali. Evangelho, João, João, o Evangelho 1, 4:8. primeira João. É Evangelho. Primeira, se você falar 1 João, a gente não entende. Evangelho é Evangelho. O primeiro Evangelho. 4:8. Leia. Aquele que não ama, é isso mesmo? O amor de Deus. O amor, o novo mandamento. João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Amém. Vou ler. Por outro lado, o que... Não. É 4. Perdão, 8. Amados. 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de quem? De Deus. E conhece a quem? A Deus. Quem não ama não conhece a quem? A Deus. Pois Deus é o quê? Amor. Viu? Quando eu amo, eu me preocupo com o meu próximo. Tem algumas pessoas que você até se preocupa à distância, bem distante, né? Porque não dá para mais se relacionar. Quem concorda comigo? Não dá mais. Eu amo, Gosto, mas eu oro. perdoar não significa que eu vou andar o quê? Junto. Tá perdoado. Mas não vou andar mais junto contigo. Você não vai sentar mais na minha mesa. Amém? Amém. Aí diz aí, ó, para mim fechar. O outro amor. Amor fraternal. Filiação. Refere-se ao amor entre irmãos em Cristo. E o amor que deve ser evidenciado nas comunidades cristãs. Você tem que ter esse amor. Amém? Amor romântico ou conjugal. Esse tipo de amor é o amor entre marido e mulher, refletindo o relacionamento de Cristo com a igreja. O amor dos irmãos está lá em 1 João, nós não vamos ler, eu já vou terminei. 1 João 3:16 ao 18. Anota aí para você ler depois. Se você tiver acesso ao site de sexta-feira, você vai ter esse estudo lá.
E o amor marido e mulher está em Efésios 5, 25 ao 32. Amém? Até que o Espírito Santo nos usou.